Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Você já sabe, religiosamente, nós estamos aos sábados, às 9 horas da manhã, em multiplataformas do Endodontia Talks, no canal do YouTube, no Spotify, em outros agregadores de podcast, trazendo grandes histórias de homens e mulheres endodontistas desta grande nação brasileira, trazendo suas experiências de vida, suas jornadas, porque afinal de contas não somos feitos somente de técnica, de ciência, de estudo, mas das nossas experiências na escola da vida, que é a maior escola que qualquer ser humano pode ter, aquilo que nós aprendemos diariamente e que nos fazem ser os seres humanos que nós somos, dotados de capacidades, de habilidades que vamos aprendendo no dia a dia. Isso nos faz crescer muito. Nós, do Endodontia Talks, acreditamos muito que a escola da vida ensina muito mais. E para este episódio número 39, quase colocando aí 40 episódios na conta, graças a Deus, uma jornada dessa nova reestruturação do Endodontia Talks, que vem desde o dia 24 de junho, com o episódio número 1 da Keren, lá de Teresina, no Piauí. E para o episódio 39, eu tenho o prazer enorme de receber uma colega que tem feito um trabalho muito bonito no Rio Grande do Sul. Você deve saber, com toda certeza, os grandes desafios que esse estado da federação está atravessando atualmente, depois de uma grande catástrofe climática. E essa colega tem muito a nos ensinar, não só com a endodontia, mas com a recente experiência dela de se mobilizar com a sua comunidade local em empreender esforços para reconstruir o seu estado. Eu estou falando de a doutora Audrey Machado, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tudo bem, Audrey? Seja bem-vinda ao Endodontia Talks. Olá, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Estou muito honrada pelo convite e principalmente nesse momento bem conturbado aqui para nós, mas para poder falar um pouquinho da minha grande paixão, que é a endodontia. Audrey, muito obrigado por você nos estar brindando o ativo mais valioso da nossa vida, que é o tempo. Obrigado pelo teu tempo, de você estar aqui com a gente, para eternizar um pouco da tua história, da tua jornada e de uma forma especial para todo mundo conhecer a audiência do Endodontia Talks nas suas diversas plataformas. Como tem sido a experiência de você empreender tantos esforços junto com outros colegas dentistas, junto com a tua família, com amigos, esses esforços de reconstruir o teu estado? Mas antes de falar um pouco sobre isso, um pouco sobre endodontia, nos conte mais um pouco sobre você, teu nome completo, onde você nasceu, onde você mora atualmente e, Claro. principalmente, quem é você fora da personagem que você é endodontista? Contar um pouquinho da Audrey, né? Essa pergunta é difícil, né? A gente tem que falar sobre nós mesmos. Mas, então, muito prazer. Meu nome é Audrey Machado. Eu tenho 31 anos, eu sou gaúcha, nascida em Porto Alegre, minha vida toda é no sul. E além da odontologia, né, eu sou uma grande apaixonada fazer, por lutar por essas causas. Na verdade, o voluntariado já estava na minha veia. E nesse momento que a gente está, eu só aflorei o que já existia em mim. Eu gosto, assim, eu sou uma pessoa super simples, né, eu gosto de momentos na paz, acho que a gente vive uma correria tão grande, então no momento que eu tenho, assim, para relaxar, eu gosto de ir para o meio do mato, ir pra praia. Sou apaixonada por cachorro, então eu sempre brinco ali no meu Instagram que de segunda a sexta o meu Instagram é todo trabalhado na odontologia, chegou o final de semana, só aparecem meus cachorros lá, porque é pet, pet, pet. Então, é basicamente isso, assim, que eu tentaria definir de mim. E é muito difícil falar da gente, né? É difícil, ainda mais quando você... não é uma pergunta muito comum, né? Quando alguém te confronta assim, né? E o que você gosta de fazer, né? Quais são os teus hobbies? Às vezes você fica procurando o que responder. Exatamente. Aqui nós temos 3 cachorros, tá? Depois eu te mostro. São 3 Yorkshires. Ai, sou apaixonada. Eu também tenho um York, de 15 anos. 15 aninhos.
Aqui nós temos o pai, a mãe e um dos filhos, né, que eles tiveram, né? Então, os Uhum. pais têm 11 e 10 anos e o filho, né, o Jimmy, tem 8 anos de idade. Então, Ai, são que já amor. bem, assim, já avançadinhos de idade, mas graças a Deus estão com saúde, estão vivendo bem aqui em Curitiba. Ai, que coisa boa. E, Audrey, conta um pouquinho de como foi a tua jornada para entrar na graduação. Eu queria saber um pouquinho mais qual foi o caminho que você percorreu até entrar na graduação. Se você tentar resgatar um pouco dessa memória da tua juventude. Como foi essa escolha? Alguém te inspirou? Você é a primeira da espécie, dentista ou não? Já tinha dentista na família? Conta um pouquinho dessa história. Uhum. Eu sou a primeira da espécie na minha Também. família. Ah, inclusive, assim, o meu pai tentou de toda maneira me levar para. A minha família, assim, são poucos que têm um ensino superior completo, e, e o meu pai procurou estar ali, né, se dedicando para que eu conseguisse chegar no ensino superior, né, me tornar o que eu estou me tornando, sou extremamente grata. E mas a minha família sempre foi de empreendedores, assim, de microempreendedores. Então ele tentou me puxar muito assim para a área da administração, né, para seguir tocando o negócio da família, que nós trabalhamos com na família basicamente trabalha com alimentos congelados, né, com panificadora. E eu sabia que aquilo ali não era para mim, admiro a história, mas não daria, não conseguia me imaginar fazendo isso. Então, eu comecei na época ali da adolescência, frequentar muito o consultório odontológico por conta do meu tratamento ortodôntico. E tenho como inspiração a minha dentista, que ela é uma endodontista também, então já é mais um quesinho assim que me puxou para endodontia, que ela me mostrou que realmente assim a odontologia que eu queria prestar e que eu presto até hoje, de um olhar diferenciado, assim, de dar atenção ao paciente, né? A gente criou um vínculo muito forte, hoje ela é uma grande amiga, né? Imagina, a gente começou como paciente, né, e dentista. Então, ali na época do cursinho, do pré-vestibular, eu fui tentando odontologia. No mesmo ano que eu estava prestando para odontologia, eu também passei, eu queria a área da saúde, né? Mas com muito mais vontade da odontologia. E no mesmo ano, eu peguei bem o início ali do Enem para entrar na graduação. Eu passei para nutrição também, na Federal, na Escola de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre. Então, e passei na PUC, né? Que a PUC é a minha escola da odontologia. E eu fiquei naquela, meu Deus, e agora? Eu tenho uma federal, né? Que eu não vou precisar, que meu pai não vai precisar desembolsar o dinheiro para pagar o meu estudo, mas tenho a PUC, que é o curso que eu estou sonhando. Aí o que eu comecei a fazer? Eu cursei os dois cursos no início, no primeiro semestre. Loucura total, né? Eu achava que eu ia dar conta de fazer nutrição e odontologia. Obviamente não deu certo, porque na verdade eu cursei quase um mês de nutrição, porque a nutrição começou um pouquinho antes, e aí na odontologia a gente já começou a ter aquelas cadeiras mais práticas, né, de materiais dentários, tudo aquilo ali. E aí tinha a minha dentista também me ajudando, falando, não, me manda a tua lista de material que eu vou te ajudar. E aí eu, ai, quer saber? Vou ter essa conversa com meu pai, os meus pais, né? E aí ele disse: "Não, filha, se é o que tu acha que vai, né, se dar bem, que é o que tu gosta, a gente se aperta um pouquinho, mas a gente paga a faculdade". E daí foi assim que eu entrei na odontologia da PUC. Eu fiz toda a minha graduação na PUC e depois eu segui na PUC também, né, fazendo a especialização lá. Isso foi em que ano, Audrey, que você entrou na graduação? Eu entrei em 2012 na graduação. 2012. Isso, Beleza. finalizei em 2016. Quanto tempo levou? Assim, quanto tempo de graduação? 5 anos de graduação. 10 semestres, 5 anos já. Isso. Beleza. Você tem lembrança, Audrey, assim, como acadêmica, como acadêmico, na verdade, de uma forma geral, a gente entra imaturo em muita coisa, apesar de que
Normalmente as mulheres, elas amadurecem, têm muito mais foco que os homens, assim, para qualquer coisa, né? E dá Uhum. para discutir sobre isso, eu acho muito legal. A gente brincava muito, né, na nossa infância, quem é mais inteligente, homem ou mulher? Assim, mulher realmente, de fato, é mais inteligente. Eu poderia fazer um podcast só para provar isso, que de fato as mulheres são e largam, assim, com muito mais vantagens que os homens, assim, em termos de foco, de leitura, de atenção. Mas você consegue lembrar quais foram as suas principais dificuldades para atravessar a graduação? Como que você era? Você era mais tímida? Você era mais extrovertida? Você se lançava mais nas coisas, em atividades extracurriculares, monitorias? Tenta resgatar um pouco Uhum. dessa memória para a gente, Aldo. Consigo. Bom, no início eu entrei bem mais tímida, né? A gente fica muito acostumado ali, principalmente por odontologia. Agora tem muitas outras faculdades, né? Atualmente tem aberto muitos cursos. Mas na época que eu estava cursando, tentando ingressar, as grandes faculdades aqui do Sul para odontologia em Porto Alegre seriam a Federal, a URGS e a PUC, né? Então era muito concorrido, então eu fiquei bastante tempo, assim, bitolada naquela questão de estar sozinha estudando, estudando, estudando. E depois que tu entra naquele mundo de uma faculdade, um campus enorme, né? Pessoas de várias cidades vindo, pessoal do interior para Porto Alegre. Aí, ao mesmo tempo que tu fica muito entusiasmada com tudo, a gente já fica assim, ai, aquele nervoso de lidar com a graduação, com um mundo totalmente diferente. A nossa turma lá na minha faculdade era dividida em A, B e C. Então, eu era da turma A, então a gente tinha muito essa união de turmas, né? Quantas pessoas por turma? Desculpa. No total, a ato inteira eram 81 alunos, se eu não me engano. Então, a gente tinha essa divisão. A minha turma, eu não me lembro agora, se era em torno de 25, 30. 26, por aí, né? É, Se fosse dividir isso. igualmente, né? Exatamente. Então, assim, eu morria de vergonha quando a gente tinha que apresentar trabalho para a turma inteira de 80 alunos, né? Eu tinha mini surtos de nervoso, mas a gente já tinha isso bem explorado na faculdade. E aí eu já me envolvia. Eu acabei me envolvendo nas monitorias desde a graduação, todas voltadas para endodontia também. Então já estava no caminho na graduação, mas no sentido assim de falar, de me divulgar, eu era bem tímida. Eu fugia um pouco. Depois que eu fui jogando a cara assim para me divulgar, para falar e tudo mais. Que legal. E a endodontia? Você se identificou logo de cara na graduação? Como foi a tua experiência na graduação com a endo, com a cadeira de endo? Olha, se eu te disser que eu falei à minha mãe, que está trabalhando comigo atualmente, ela sempre me lembra. Tu te lembra que tu chegou em casa e falou: "Mãe, o único curso que eu sei que eu não vou fazer depois é endodontia"? Muitos falam isso. Sim. Nossa, eu na parte laboratorial, eu não gostava nem um pouco, para mim era sofrido, eu via ali na agenda que era o laboratório de endodontia, eu já ficava, assim, nervosa. Então, assim, não foi uma paixão logo de cara. Se eu falar isso, eu vou estar mentindo. Inclusive, a minha professora do laboratório, a gente se encontra depois e lembra que eu teve um laboratório que eu chorei de tanto que eu estava nervosa com aquilo. Então, não foi uma paixão logo de cara. Eu tive um momento específico que eu vi, que eu entendi a endodontia de outra maneira, com outros olhos. Foi um momento mais difícil de um caso complexo, que me fez ter que me dedicar além do que os meus outros colegas. E esse caso foi bem marcante para mim, inclusive depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. E a partir daquilo ali que eu comecei a enxergar a endodontia com outros olhos. E agora estou aqui, né, endodontista, num podcast de endodontia. Legal. É isso aí. Não, tem coisas na vida que realmente nos surpreendem, né? A gente acha que vai fechar uma porta e, na verdade, mais na frente a porta se abre, né? E a gente vai já saber como é que essa porta da endodontia se abriu novamente para você. Audrey, essa nossa entrevista ela vai ser um pouco diferente, porque nós abrimos participação dos nossos seguidores lá do perfil no Instagram, @endodontiatalks.
Eu vou te fazer uma primeira pergunta aqui que nós recebemos lá do perfil, quando nós abrimos a caixinha de perguntas essa semana, da Uhum. Débora Correia. Alô, Débora, se você estiver aqui assistindo, né, um abraço para você. Ó, O arroba dela é arroba Físio Débora com H Correia. Arroba Físio Débora Correia. Ela perguntou o seguinte, aí essa pergunta dela já vai nos levar para depois da tua graduação. Ela perguntou o seguinte, o que é mais difícil na vida de ser dentista? O que é mais difícil? eu acho que é o fato de não ser somente dentista. Ser dentista, a gente não consegue só. A gente recebe todo o treinamento, né? O embasamento científico, para conseguir atuar com ciência e com técnica. Mas quem é dentista sabe que não é só isso. A gente recebe um paciente, a gente não vai retirar a boca dele, tratar só a boca e esquecer todo o resto, né? A gente lida com pessoas, eu sempre falo isso, dentistas que tratam pessoas, não só dentes. E, e ter esse olhar a mais, assim, do paciente, que ele tem a sua história, né? Uma época viralizou muito aquela questão, o seu paciente é o amor de alguém. E isso é muito marcante para mim, porque a gente não consegue só olhar para o dente, a gente precisa saber todo o histórico. Primeira coisa é sobre isso, assim, é saber lidar com o paciente, isso nos diferencia muito no mercado, né? E principalmente na indicação de colegas e conseguir ter uma gama de pacientes que vão seguir contigo ali, de tu olhar para ele, né? E outra coisa, aí puxando mais para o meu lado empreendedor, de ter a minha clínica, é a gente conseguir dar conta da parte de financeiro, de burocracias, né? Isso é muito difícil. No meu curso, particularmente, conversando com os outros colegas, a gente não recebe um treinamento para isso. A gente não. Nunca me falaram quanto que eu deveria, qual cálculo que eu deveria fazer para minha hora clínica, por exemplo. E aí a gente vai aprendendo, fazendo e errando. E quando a gente se forma, a gente perde muito dinheiro, né? A gente às vezes paga para trabalhar. E isso é uma das minhas grandes dificuldades. Eu tive para eu conseguir montar aqui a minha clínica uma ajuda de uma amiga que é administradora, né? Depois fui conseguindo compor a equipe, porque aí eu acabo assim entendendo, mas delegando essas funções, porque é uma dificuldade. Eu queria dinamizar um pouquinho a entrevista, aproveitando que você falou desse assunto que eu adoro, absolutamente adoro, porque chega um momento que não adianta mais continuar estudando só endodontia. Eu tenho falado muito disso nos últimos episódios, talvez nos últimos 3 episódios antes do teu. O dentista, o colega, precisa estudar outras competências. Precisa. Gestão de pessoas, gestão financeira, tráfego pago, redes sociais, Com marketing, certeza. comunicação, porque senão você não alavanca o teu negócio. Isso é muito importante. Exatamente. E já que você falou Exatamente. do teu negócio, eu queria saber um pouco, Audrey, a recente catástrofe tão triste, te afetou em alguma coisa o funcionamento do teu consultório? Você teve alguma perda material? Você teve alguma dificuldade? E se você não teve, mas você conhece alguma rede de colegas aí que foram afetadas e como foi atravessar esse momento? Sim, sim, com certeza. Olha, felizmente eu não tive nenhuma perda direta no meu consultório. Nós ficamos apenas assim uma semana e meia sem poder fazer atendimento, porque o bairro que fica o meu consultório, ele é um bairro próximo ao Rio Guaíba, que foi o que teve os alagamentos, né? Então, o bairro alagou. Mas a quadra do meu consultório virou, digamos, uma ilha, né? Mas a gente não tinha acesso à rua do consultório. Mas como o meu consultório ele fica localizado no quinto andar de um prédio, o único dano foi esse. A gente ficou sem luz nesse período, então eu fiquei uma semana e meia sem poder fazer atendimento. Mas eu tive sim uma colega que inclusive é da minha equipe, que ela, além de trabalhar aqui, ela trabalhava na cidade de Canoas, e ela teve o consultório todo perdido. Assim, não sobrou nada. Ela conseguiu resgatar só alguns instrumentais agora, assim, que ela vai ver como que ela vai conseguir fazer, se consegue salvar alguma coisa. Mas
Nossa, muito triste. Eu sei de outros casos, né, de pessoas do meu núcleo, mas diretamente essa é a minha colega que teve essa perda material. Já se sabia, assim, um pouco, já se suspeitava de chegar a água nesse bairro. Inclusive, a última vez que ela realizou o atendimento lá no consultório, ela conseguiu colocar o compressor no armário mais para cima, porque não se imaginava que chegaria até o teto a água. E foi o que aconteceu. Mas, enfim, não teve o que fazer. Ela conseguiu trazer um jaleco, que foi o jaleco que ela trouxe para lavar, que é o que ela está usando, e foi bem forte. A gente sabe o quanto tem de investimento em cada detalhe dentro do consultório, né? E bem pesado pensar nisso. Eu acho que por isso mais que eu consegui me envolver um pouco mais no voluntariado também, por saber que o meu cantinho aqui estava seguro, né? E aí eu acabei me envolvendo com essas outras questões, mas tiveram muitas perdas. Bah. Ninguém deseja isso para ninguém. E como eu falei na abertura do podcast, a escola da vida, né? Assim, nada ensina tão mais a qualquer pessoa, qualquer adulto, do que situações reais, né? Então, Exatamente. a gente ora para que o Estado se recupere, ajuda como pode. Eu tenho certeza que esses colegas, depois de superarem assim, esse atraso em suas vidas, né? De infraestrutura, de perder equipamentos, de perder bens, os colegas que atravessarem isso, se apoiando em pessoas como você, como a tua comunidade, que se moveu, né, de boa vontade para ajudar essas pessoas, daqui a um tempo elas vão lembrar desses dias, né, e vão se orgulhar, né, de não terem desistido, de terem continuado com a cabeça erguida, com resiliência, com antifragilidade, porque é isso. São coisas que ninguém espera, né, Audrey? E por Com falar certeza. de que ninguém espera, eu vou contar aqui uma coisa, rápido, para depois te devolver a palavra. Tá Nós bom. estávamos na Serra Gaúcha no dia que começou a chover, que foi no sábado 27 de abril. Nós decidimos voltar de Gramado na hora do almoço, a gente não ficou para almoçar, a gente decidiu almoçar na estrada. Assim que a gente caísse ali em terra de areia, na BR-101, a partir dali a gente ia ver onde é que a gente poderia parar para poder almoçar. Nós Uhum. acabamos parando num graal ali, acho que na região de Baleia, enfim, um pouco antes de chegar em Tubarão, já em Santa Catarina. E aí nós soubemos que naquela noite começou a chuva pesada mesmo, do dia 27 para o dia 28. Vocês, gaúchos, já tinham experimentado algo difícil em setembro do ano passado, 2023, né? Que já Sim. superou aquela cheia histórica de 1941. Consegue relembrar, assim, Audrey, como foi, assim, ver que a chuva do dia 28, do domingo 28 de abril, estava tão forte quanto a de setembro? Vocês já começaram a mobilização, já começaram a se conversar? Porque vocês já tinham a lembrança de setembro, né? Sim. Conta um pouco, Inclusive, tô curioso para saber como foi que vocês se prepararam, se vocês já começaram a perceber que o negócio ia ser feito. sim. Inclusive, em setembro do ano passado, eu já estava no voluntariado. Essa chuva destruiu toda a região do Vale do Taquari, ali a cidade de Lajeado, Estrela, Mussum, Encantado. Então, ano passado, né, foi quando a gente criou esse grupo de amigos, né? A gente recebeu um vídeo na internet de uma senhora, assim, a gente sempre tem aquelas coisas que mexem mais com a gente, né? E era uma senhora idosa, a minha amiga, é uma amiga que é paciente também, me enviou. E aí a gente falou: não, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, não tem como a gente ficar só assistindo pela tela do celular. Então a gente, vamos fazer, então vamos. Aí ela começou a divulgar a chave Pix e nós começamos a arrecadar. Na verdade, o nosso foco foi em limpeza, porque aconteceu também basicamente a mesma coisa que está acontecendo agora, só que numa proporção um pouco menor, né, de número de cidades atingidas. E a nossa intenção era ir até lá e ajudar na limpeza das casas. E essa foi a nossa mobilização inicial. Só que quando a gente chegou lá, a gente viu que assim, isso era um grãozinho de areia do que estava precisando. Uh, Era um cenário de destruição total, cenário de guerra, sabe aqueles filmes de fim do mundo? Era aquilo que a gente estava vendo, assim.
Nós fomos em 3 carros, e aí nós fomos com os carros lotados para lá. Isso em setembro, né? Desculpa. Isso Isso em lá? setembro, aham, em setembro. E a gente, em poucos segundos, esvaziou os carros e começamos a arrecadar Pix e a divulgar ali nas redes sociais para fazer as compras lá. Só que também lá, assim, os mercados totalmente desabastecidos, porque as pessoas, assim como existe muito senso de coletivo de quem é voluntário, existe de Os quem fatiadores, né? é. Então, Vagabundo. foi uma Desculpa, situação desculpa bem, a palavra, mas é isso. foi uma situação bem intensa. E setembro, então, marcou muito pra gente, nós continuamos indo. E aí a gente pensou, ai, tá, que bom, agora a cidade vai se reerguer, né? E aí vem tudo de novo. E foi muito forte. Eu confesso, assim, eu, pela minha parte pessoal, eu fiquei com trauma de chuva, porque toda vez que começava a se formar uma chuva, eu já começava a pensar naquelas pessoas, porque nós, ao invés de irmos a centros grandes, nós fomos em bairros específicos e deixando assim na mão da pessoa a doação. Porque a gente entendeu que várias pessoas que estavam lá, elas não tinham como se locomover até um ginásio da prefeitura, né? Então, a gente conversou com as pessoas, né? A gente entendeu a história, a gente viu assim, olho no olho. Então, toda vez que começava a chuva, já me batia aquela coisa ruim. E agora, então, pode imaginar como é que tá todo mundo aqui, né, no sul. Chuva não é mais um sinônimo de, ai, que bom dormir com o barulhinho da chuva. É aquele sinal de alerta de. O que vai ajudar a safra, né? Vai encher um reservatório. Exatamente. Então, assim, começou lá em setembro, a gente estava com aquela pontinha de esperança e aí tivemos essa infeliz surpresa, né? Agora, abril e maio. Mas começou assim uma mobilização bem grande, inclusive de pessoas que não tinham se mobilizado lá em setembro. Agora, dessa vez, assim, não teve quem não tenha sido atingido, né? Por mais que não foi diretamente, foi indiretamente. Isso foi muito positivo, assim. Muita gente pegando junto. Muito bom. Então, assim, vocês se anteciparam, né? Já meio que já imaginaram que Sim, pegar uma chuva tão forte quanto e já nós aproveitaram a começamos, mobilização que tinham em setembro, né? nós começamos aí agora em maio, no dia 4 de maio, a se mobilizar já, fazer um planejamento inicial para ver o quanto a gente conseguiria, mas aí a gente não esperava que Porto Alegre, que é a nossa cidade, fosse atingida também. A nossa ideia era voltar lá no Vale do Taquari. Então, foi uma Mas aí vocês ficaram ilhados em Porto Alegre dessa vez. ficamos ilhados em Porto Alegre. Não tínhamos como sair de Porto Alegre. Não, aqui nos bastidores você falou uma coisa que eu estou assim, impressionado. Eu parei de acompanhar um pouco sobre a notícia sobre o aeroporto Salgado Filho, que vocês estão sem operação até dezembro, não é isso? Sem operação. Imagina, assim, eu vi aqueles drones, as imagens captadas de drones, avião pela metade, assim, é incrível, assim, água entrando naquele portão, no tubo do terminal. Realmente é uma Sim, coisa sem precedente. Eu acho que a gente fica espantado aqui de fora, quanto mais vocês vendo isso aí pessoalmente, né? O Beira Rio, até a metade, a Arena do Grêmio, até a metade também, o campo inundado. tudo, Realmente uma tudo. força da natureza que nunca tinha se visto. Nunca, nunca. Claro, existe muita negligência, né? De Sim, várias questões que nem infraestrutura para segurar os rios, né, aquela coisa toda, né? tudo, tudo, né? Se tem várias informações de que não estava tendo manutenção, que já era mais ou menos previsto, né? A questão das comportas, enfim, várias questões, mas todo mundo foi atingido isso do aeroporto, né? Primeiro, o prazo estava para setembro conseguirem reabrir. E aí foi feita uma nova análise e agora o prazo se estendeu para dezembro. E é isso. Cada dia é uma notícia nova e quem já tinha viagem marcada, então acaba ou tentando ir pela base aérea de Canoas, que os preços estão exorbitantes, ou indo para Florianópolis, né, para conseguir se locomover e fazer as suas viagens. Ou então tentar chegar por carro. Você tem notícia de como é que estão as estradas? Por exemplo, para quem vem do norte, né, para quem vem de Santa Catarina, descer ali por Terra de Areia, pegar aquele acesso da Serra Gaúcha ali pelo norte. Eu tenho uma amiga que também tem me ajudado em Caxias e ela tem conseguido vir, sim.
ela está conseguindo, tem como entrar. As estradas estão com muitos pontos assim interrompidos, né? É uma viagem mais longa, mas Mais tá longa. dando para se locomover. Uhum. Maravilha. Vamos interromper um pouquinho esse quadro, né, da tua experiência, Audrey, e voltar um pouquinho para endodontia agora especificamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi então ingressar na endodontia. Alguém te inspirou especificamente, além da colega lá que você falou que foi o teu grande primeiro exemplo, né, endodontista? E aí eu queria que você falasse também em qual escola você fez endodontia e quanto tempo durou a Tá. especialização. Na verdade, eu finalizei a graduação, já fazia monitorias na graduação para endodontia, e eu finalizei a graduação com a ideia de não ingressar em nenhuma especialização e trabalhar para ver qual área eu ia seguir, porque eu também gostava muito da área de dentística. E, e aí eu comecei a fazer uma extensão em endodontia, porque daí o extensionista fica junto com a graduação e pega alguns casos mais complexos, né, para fazer. Só que os meus professores me convenceram, né? Os professores da endodontia falaram: Audrey, vai abrir turma de especialização, por que que tu não já ingressa na especialização, já vai sair com título, a gente já sabe que é isso que tu vai fazer, tu tem perfil, tu já tá aqui conosco. E eu não estava com esse plano, porque eu realmente queria trabalhar um pouco mais, juntar um dinheirinho para daí pagar minha especialização. E ficaram, né? Daí as minhas colegas, as minhas amigas, tudo ali, eu peguei e ai, mas eu nem tô estudando para a prova, como é que eu vou ingressar na especialização? Aí eu me inscrevi no último dia. Tem duas amigas minhas, minhas colegas de ato, que me emprestaram o dinheiro para eu fazer a matrícula, porque não estava no planejamento. A gente estava no corredor da faculdade. Elas, vai, vai, vai. Aí eu, tá, me Você empresta fez dinheiro na então. PUC mesmo, né? Isso. E aí eu fiz a prova, eu tive um final de semana assim para estudar, mas como já era o meu dia a dia, né? Passei. E aí eu fiz na PUC. Iniciei ali em 2017, de 2017 a 2019, né? É um curso semanal, todas as segundas e terças, e a gente atendia vários casos. E aí, como inspiração, meus professores ali, né? Eu aprendi muito com a minha professora, que foi a minha orientadora, a professora Maristela Borba. Ela me ensinou muito, assim, eu sempre fui taxada como a pessoa que tinha toque, né? Que eu gosto de organizar, de fazer protocolo, de deixar tudo organizadinho. E aí eu me encontrei com essa minha professora, porque ali as coisas fluíam. Inclusive foi ela que me inspirou a ingressar na especialização, porque eu peguei um caso extremamente difícil no segundo semestre de endodontia da graduação. E era um caso que envolveu cirurgia depois, então assim, a gente não faz isso na graduação. E ela disse: vamos fazer esse caso, eu fico de orientadora contigo, só vai ter que estudar mais, a gente vai ter que pesquisar mais. Aí eu, tá, você vai fazer comigo, então vamos. E foi esse caso que me levou para a endodontia depois, porque esse caso eu acompanhei a graduação toda, e aí eu consegui fazer um acompanhamento dele na especialização, e ele virou meu TCC e a gente fez um artigo científico sobre esse caso também. Legal. Então, assim, a Maristela é minha grande inspiração. E, claro, depois é, de formada, eu encontrei, assim, no mundo do Instagram das endodontistas. Hoje eu tenho, né, várias referências. A Priscila é uma grande referência para mim, sempre me tira dúvidas, né? Também a gente tem uma troca bem legal de casos. Mas aqui em Porto Alegre eu consideraria duas professoras específicas, Maristela Borba e a Gabriela Fagundes, que também foi minha professora na especialização, e a minha dentista, que também é endodontista, também está dando aula numa faculdade, que é a Simone Bonato, maravilhosa. É Legal. um, assim, não tem um. É a minha referência, a pessoa que eu quero ser daqui 10 anos. Que bacana. Aproveitando que você está falando sobre escolhas, assim, endodontia, como foi atravessar essa especialização, eu tenho outra pergunta da nossa audiência, o @gpaulin.makeup, também lá do Instagram. Tudo bem, G? Um abraço, se você estiver assistindo aqui esse episódio aqui ao vivo aqui nesse sábado. Ela faz a seguinte pergunta para você, Audrey.
Hum. @gpaulin.makeup. O que fez você escolher e o que te motiva agora a continuar no mundo da endodontia? Ó, pergunta intensa. Pergunta intensa. Eu escolhendo odontia, eu acredito que pela dificuldade mesmo daquele caso, lá O da desafio, graduação. né? O desafio, essa é a palavra, o desafio. Eu acho que tudo que é muito fácil, talvez a gente não valorize da maneira, eu acho que para tudo na vida, né? Então, esse desafio de ter que me doar a mais, de fazer a mais. E eu vi, eu me encantei pelo poder de cura do nosso corpo também, né? Estudar microbiologia, né? Toda essa parte fez eu me encantar e a possibilidade de tratar, tirar a dor com as próprias mãos, né? Uma coisa que nenhum medicamento consegue fazer, só a técnica do endodontista Boa. e, e poder salvar, dar a oportunidade de o paciente manter um dente, né? Nós dentistas temos a dimensão do quanto a perda de um dente pode alterar toda uma arcada dentária, todo o posicionamento, mastigação, enfim. Mas os pacientes não têm essa dimensão. E isso me motiva muito, assim. Mas principalmente isso, de tirar a dor com as mãos, ter esse poder nas nossas mãos, de ajudar tanto, porque dor. Ninguém merece ter uma dor, né? Principalmente de Verdade. dente. E sim, especificamente sobre o nosso órgão-alvo, que é o dente, chega um momento que, assim, é um tecido duro, esmalte, dentina, chega uma hora que o dente não vai explodir, né? Para aliviar essa dor, como às vezes é um furúnculo no braço, como é um Uhum, hematoma em alguns membros. Não, você tem que abrir, você tem que aliviar, você tem que drenar, né? Então é isso que você falou, que fica nas nossas mãos o poder de aliviar a dor do próximo, né? Muito bacana. exatamente. Mais uma pergunta da Débora Correia, lembrando o arroba dela, arroba Físio Débora Correia, Débora com H. Ela mandou mais uma pergunta para você. Qual a maior dificuldade que você já enfrentou na endodontia? Acho que ela quis falar assim, tipo assim, na clínica mesmo, né? No dia a dia de endodontista. Qual foi essa maior dificuldade? Olha, que difícil. Eu acredito que dificuldades. A primeira coisa que me vem em mente, e é uma dificuldade assim, que eu ainda fico tentando lidar, é quando a gente não consegue salvar um dente. O paciente vem para ti, assim, vai lá na cara do odontista, ela tirou minha dor, e aí a gente vê que é um estágio que não tem mais o que ser feito, né? Que realmente aquela pontinha de esperança que o paciente vem, já não tem como, já está muito comprometido, e aí a gente precisa ali fazer todo esse manejo de mostrar para ele que apesar disso, não tem mais indicação, a gente vai precisar extrair. E claro, existem muitos casos complexos, né? A gente tem, nós lidamos com, eu acredito que é uma das especialidades mais complexas, não tem uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso, então existem muitos casos complexos aí, puxando mais para a parte técnica de calcificações, né? Mas eu vejo essa dificuldade, eu ainda tenho, eu fico muito triste. Eu brinco com os meus pacientes que eu fico talvez mais triste que eles quando eu tenho que dar a notícia de que eu vou precisar chamar o buco para extrair o dente. Muito bom, é isso mesmo. Assim, isso mostra a empatia e a humanização que você falou no começo da entrevista, que é uma das coisas que te move, né? Você trabalhar esse lado humano em endodontia. Encerrando aqui as Sim. perguntas da nossa audiência, Audrey, o arroba, a Jamile Martins, arroba Jamile, com i no final, ponto Martins. Ela fez a seguinte pergunta, você já falou um pouquinho, mas eu mesmo assim eu vou lançar aqui a pergunta dela para valorizar o fato dela ter participado. Ela mandou a seguinte pergunta: qual a sensação de atender um paciente e ele ficar muito tranquilo, sem medo de dor? E aí? Ah, muito prazeroso, muito. É aquela sensação assim, ó, atingir o meu objetivo técnico, né, do estudo e o meu objetivo de muito dessa pegada que eu gosto de trazer da humanização do atendimento, né? Do paciente ter esse conforto, saber.
porque se ele tá sem dor, ele vai confiar em ti, ele vai deixar a consulta fluir. Então, é positivo para os dois lados, positivo para o paciente e positivo para o dentista que vai conseguir trabalhar com tranquilidade, né? Colocar o seu melhor em prática. Então, é assim, é aquele check na nossa listinha de desejos quando a gente escolhe ser endodontista, né? Aquele prazer, né, Alder? Puxa, acertei a técnica anestésica, o paciente me ligou depois agradecendo. É Sim, óbvio que assim, vai ter flare-up, vai ter uma dor pós-operatória mais aguda, mas assim, eu arrisco a dizer, quando a gente vai se tornando mais hábil, né, mais perito, assim, os casos de sucesso vão sendo maiores, né? Porque você aprende a dominar uma técnica, uma boa técnica anestésica, sabe selecionar bem o anestésico para cada caso. E aí, isso que a colega perguntou, né? O arroba jamile.martins, é muito pertinente, né? Porque eu acho que esse é o pagamento imediato do endodontista. É saber uhum, o veículo para tirar a dor de alguém. Muito legal, né? exatamente. Não, e eu adoro quando os pacientes dormem na cadeira. Aí Ah, sim, né? fica Assim, babando assim com o isolamento. isso! Às vezes roncam e acordam com o seu próprio ronco, assustados. Aí ficam pedindo desculpa. Eu, não, isso é um Eu falo a prazer. mesma coisa, não, não peça desculpa, é sinal que você está bem, tá calmo, né? Exatamente. Pode dormir, fica à vontade, né? Dorme, é dois em um, é tratamento de canal e o descanso junto. Muito bom. Audrey, continuando aqui dentro do quadro, assim, para falar de endodontia, nós estamos quase no final da nossa entrevista, mas eu queria te perguntar mais algumas coisas. Você, enquanto especialista de endodontia, o que é mais difícil para ti hoje, assim, de técnica, assim, de executar uma técnica? O que para você ainda é um grande desafio? Que você gostaria de continuar aprendendo dentro da endodontia? Para mim, tem 2 temas que eu tenho, dificuldade, uma dificuldade pessoal, é que normalmente eu peço uma ajuda para os universitários, são aqueles casos de canais com calcificações, né, difíceis, complexas. Eu particularmente não trabalho com microscópio ainda, tá na listinha dos desejos. Ah, no wish list, bucket list. Aham. Hã então, tenho essa certa dificuldade e cada vez mais a gente vê, né, canais classificados, principalmente dos casos onde se estão fazendo, trabalhos restauradores que nós não somos muito a favor e depois a polpa lá que sofre, né. E também a parte de regeneração pulpar, né. Isso é Tema uma muito interessante, muito é, interessante. são temas mais complexos para mim. Eu confesso que essa parte de regeneração eu ainda não tenho muita experiência clínica. Quando eu me deparo com alguns casos, eu até costumo fazer um encaminhamento para essas dentistas que são as minhas inspirações. E gostaria muito de aprender mais sobre, são temas muito importantes que eu acho bem importante, assim. Bacana. Audrey, nós estamos então indo para o final da nossa entrevista. Essa parte final é uma parte um pouco mais, vamos dizer assim, espiritual, mais reflexiva aqui do podcast. Eu queria que você imaginasse que na tua frente eu colocasse agora um espelho mágico, se ele existisse. A comparação que eu Ó, sempre uso, essa pequena metáfora aqui. E nesse espelho você enxergasse o teu reflexo lá de quando você começou a graduação há mais de 12 anos. Aquela moça nova lá, sonhadora. E aí, se você enxergasse esse reflexo, você sente orgulho do que tu construiu até hoje? Da mulher que você se tornou? ai, que lindo isso! Eu sinto. Eu sinto, sim, e eu agradeço todos os dias. Ontem ainda eu estava passei na frente da minha faculdade, olhando a parada de ônibus, lembrando quantos perrengues para conseguir pegar o ônibus no horário certo, o quanto a faculdade me abriu muitos horizontes. Eu estava lembrando, inclusive, da minha direção. Eu tinha muito medo de dirigir. Eu já tinha carteira de motorista e eu não dirigia porque eu tinha medo do trânsito de Porto Alegre. E estar lá na faculdade, quando começou a ter muito assalto no ônibus que eu pegava, foi isso que me motivou não, agora eu vou dirigir.
E eu me orgulho, sim, eu acho que cada perrengue que a gente passa, a gente tem duas opções, né? Ou é a gente paralisar e começar a reclamar da vida, ou a gente pode pegar isso como um aprendizado e modificar e tirar o melhor daquilo. Então, hoje eu sou extremamente grata no ponto que eu cheguei, eu não imaginava chegar, né, ter alguma visibilidade tão cedo, mas tudo o que eu passei lá, desde a graduação, né, os perrengues, tanto financeiros quanto emocionais, depois de formada também, porque a vida do recém-formado não é fácil, né? Todos os locais, eu atendi em vários lugares, rodava por aí de carro, que era uma loucura, atendi em outras cidades. Então, eu acho que tudo isso é aprendizado. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Eu tentei tirar o melhor daquilo ali para hoje aplicar na minha clínica, aplicar no meu atendimento, aplicar na minha divulgação ali do meu Instagram. E eu procuro passar isso para as meninas que trabalham aqui comigo também. Um dos meus sonhos desde a faculdade era montar um time só de mulheres. Eu queria Uau. Ó, só. você já tinha visto empreendedora, tá vendo? A Eu venda já tinha, tá no sangue. tá no sangue. Eh, e eu já tinha esse projeto assim mental, eu não tinha exteriorizado ainda. Então, quando eu consegui montar minha empresa, que também o consultório ele surgiu no meio da pandemia, também foi um grande desafio, né? Eu coloquei isso como meta e eu consegui. Atualmente nós somos aqui em 7 meninas e temos só 2 meninos. Então, metas alcançadas. Eu olho para aquele início com muito orgulho. Sei que eu tenho muito a evoluir, mas eu acredito que eu tenha tido muitos aprendizados que me fizeram chegar até aqui. Parabéns. Aplaudindo. Você está alinhado com a nossa visão também de crescimento, que é focar em um objetivo e trabalhar por ele, sem distrações, sem se preocupar com quem está ao lado. E durante essa jornada, aproveitar a jornada. No começo não é fácil, né, Audrey? A gente às vezes reclama das dificuldades, aí a gente amadurece, né? A Uhum, massa vai expandindo, o córtex pré-frontal mais maduro, e aí você vai entendendo que tudo foi importante. E hoje em dia é mais fácil de entender isso. Mas tão difícil na época, né? com Conseguir certeza. processar o perrengue como algo necessário, tão É, difícil. E tá tudo bem, assim, depois a gente aprende, a gente cresce e depois. aprende, né? Fica mais adulto, fica mais motivado. Uma última coisa, uma última reflexão, uma última cena hipotética. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o trajeto aí no Rio Grande que você mais faz de carro, assim, entre Porto Alegre e qual cidade? Normalmente. De outras cidades? Isso, assim, o que tu mais faz de viagem, assim, de Porto Alegre, assim, de carro, pra onde, assim? Normalmente para o litoral gaúcho e para a serra, né? Gramado, Canela, Bento Dá Gonçalves. umas 2 horinhas, né, a serra? Mais ou menos? Isso, 2 Beleza. horinhas. Eu vou pegar essa cena hipotética. Imagina que você vai aí um final de semana, você vai subir sozinha, você quer relaxar, você vai escrever um livro em Gramado, certo? Eu vou sozinha. E na estrada, logo no comecinho, você acabou de sair de Porto Alegre, ali da região metropolitana, alguém te pede carona e é um recém-formado em odontologia. Aí ele descobre que você é Aldria Machado, te reconhece do Instagram e tal, e ele tem 2 horas de consultoria com você nesse carro até a Serra Gaúcha. Se essa cena hipotética fosse real, o que você iria falar nessas 2 horas para esse recém-formado? Valendo. Uau! Eu precisaria de mais 2 horas. Mais do que 2 horas. Como tu viu, eu adoro um papo. E Primeiro você eu iria estava preocupada com o podcast, né? Assim, estava preocupada com a gravação. estava preocupadíssima, meu Deus, o que que eu vou Nossa, falar? tá Vou ficar super rindo, natural, tá super fluida. eu vou ficar só rindo de nervoso. Olha, eu falaria para abraçar todas as oportunidades. Tudo é oportunidade. A gente pode sempre aprender alguma coisa. Seja indo acompanhar alguém num procedimento, disponibilizar o teu tempo. Foi exatamente aquilo que tu falaste no início. O tempo é o nosso bem mais precioso. Então, eu muito fiz nos meus feriados ou folgas da faculdade, eu ia lá para o consultório da minha dentista e ficava somente ali, olhando o que ela estava fazendo e pegando o que eu poderia fazer, né, na minha prática.
Então, tudo é oportunidade, ou a gente estudar alguma coisa. Hoje a gente tem tanto acesso, né? Tem podcast, tem tutorial, tem várias coisas. Pegar o melhor de cada coisa, abraçar essas oportunidades, aproveitar o tempo. Tempo de qualidade é tudo, né? A gente Verdade. tem, a gente pode fazer uma rotina e nunca ficar assim 100% conformado ou ser aquela pessoa que só reclama, porque a força do nosso pensamento é tão grande, né? Então, a gente sempre vai ter alguma dificuldade, né? Em todas as áreas, nada vai ser perfeito. Mas a gente pode criar oportunidades para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. E seria basicamente isso. A gente tem muita coisa. Se eu fosse dar uma mentoria de endodontia, eu não conseguiria falar só da parte técnica, eu falaria desde o início da primeira conversa que o paciente está tendo com a clínica para marcar uma consulta. Já começa dali. Ou como ele é recebido na porta do consultório, né? O cheiro que ele vai sentir no consultório, né? Se ele vai sentir à vontade, a luz do consultório, se não vai ser uma luz que vai acalmar ele, para daí sim ele chegar na minha cadeira, me conhecer e a gente falar sobre o caso dele. Então, tem muita coisa para falar. Muita coisa em 2 horas até a Serra Gaúcha. Exatamente. Senhoras e senhores, essa foi a doutora Audrey Machado, diretamente do grande estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Nesse, como eu falei no começo, o nosso ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Queria, antes de começar, agradecer a você, Audrey. Queria lembrar os nossos ouvintes ou telespectadores, que agora o Endodontia Talks também está no YouTube. Você pode nos ver agora enquanto temos essa conversa. Não esqueça, está chegando o dia do primeiro congresso de mulheres endodontistas do planeta Terra. Eu já pesquisei. Nunca isso aconteceu. 100%, 100% da grade de palestrantes do sexo feminino, grandes mulheres. Óbvio que a plateia será mista, homens são muito bem-vindos, mas quem comandará o show nos dias 8 e 9 de novembro no Holiday Inn Park em São Paulo serão super mulheres da endodontia. Você que está aí me ouvindo, está me vendo, está convidado. Na descrição desse episódio, aqui abaixo, você vai rolar a tela do seu celular, você vai encontrar um link para você se inscrever. Faltam 6 meses ainda, mas quase metade dos ingressos já foram vendidos para este super evento. Também quero lembrar que na descrição do episódio você pode encontrar o arroba da doutora Audrey Machado, do Instagram, o meu arroba também. Se você não nos segue ainda, siga-nos para continuar acompanhando um pouco da nossa rotina, um pouco da nossa jornada profissional e alguns recortes também, algumas pitadas da nossa vida pessoal, dos pets da doutora Audrey. é verdade. E é isso daí. Audrey, queria te agradecer. Você é uma vanguardista, você é uma pessoa que já enxerga o voluntariado como algo necessário. Te digo mais, vou além. As empresas mais modernas, as empresas líderes do mercado, assim, principalmente as multinacionais, valorizam demais o voluntariado, assim, nos seus colaboradores, em pessoas que elas querem ter no seu time. E você já faz isso há tanto tempo, é um exemplo para nós. Parabéns pelos esforços que você tem empreendido, pelo exemplo que você tem movido. Foi um prazer poder... Recentemente, eu e você e a Priscila Gouveia temos feito uma ação juntas para arrecadar um valor que eu tenho certeza que foi de grande estima, foi de grande valor para o teu trabalho, para o teu projeto voluntário. Parabéns por tudo. Conte Ai, com eu o que Endodontia, agradeço. né? Conte com a nossa comunidade. É um prazer poder te ter no nosso círculo mais íntimo, mais próximo. Tá bom? Se você quiser falar alguma coisa nesse final, fica à vontade. A palavra é contigo agora. Eu tenho muito a agradecer pelo convite, né? Mas principalmente o nosso contato aconteceu justamente a isso. Eu acho que as pessoas do bem elas se reconhecem e vocês abraçaram a causa junto comigo prontamente, né? A Elisiário nem me conhecia ainda. A Priscila fez essa ponte, a gente teve essa conexão e depois eu fui ver todo o trabalho lindo que vocês fazem e que é muito o que eu acredito, né? Sobre essa união das mulheres, sobre a endodontia de qualidade. Então, eu agradeço duplamente, né? Primeiramente, em nome do meu estado, em nome do meu grupo de voluntários, né? E também eu, como Audrey PJ, Audrey dentista, pela visibilidade, pela oportunidade de falar da minha maior paixão, que eu, nos tempos em que estamos vivendo, fazer o tratamento de canal já era minha terapia, mas agora mais ainda, é o momento que eu me conecto com
o propósito de vida que eu escolhi. Então, eu tenho certeza que esse congresso vai ser sucesso. Eu vou, assim, ó, torço muito para que o aeroporto me permita ir. Se não permitir, eu vou dar um jeito de estar lá, porque eu quero muito encontrar toda essa galera aí para a gente se conhecer pessoalmente, né? Dar um Bacana. abraço forte. Legal. Audrey, muito obrigado. Um beijo no teu coração. Um abraço na tua Muito família. obrigada. Que vocês possam ter uma pronta recuperação aí do Estado, uma reconstrução da melhor forma possível. Continue contando conosco. E é isso, pessoal. Sejam abraçados aqui, né, por nós. Muito obrigado pela audiência. Um beijo para todo mundo que nos assistiu até agora. Se você está no Spotify, nos dê 5 estrelas, vai nos deixar muito felizes. A plataforma vai continuar recomendando o nosso conteúdo. Se você está no YouTube, dê um like, siga o nosso canal. E é isso, pessoal. Até o episódio 40, mais um marco do Endodontia Talks. Um grande abraço para todos e até o próximo episódio.